Se colocasse de pé para que pudéssemos iniciar mais o culto aqui na casa do Senhor. Vamos estar orando. Não sei tua necessidade hoje, não sei como foi que você chegou aqui, não sei se você está triste, se você está alegre, mas que possamos apresentar as nossas vidas nessa noite no altar do Senhor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, é dia de Santa Ceia. É dia da confirmação que um dia estaremos na presença do Senhor. Como é bom, irmãos, esse momento e essa lembrança, Senhor, que nós temos, Senhor, da Tua casa, de estarmos juntos contigo. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade para estar na Tua casa, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado por nós, por tudo aquilo que o Senhor realizou durante essa semana, por podermos estar presentes, Senhor, aqui na Tua casa. Podemos estar te cultuando, te agradecendo, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem trazido nas nossas vidas. Obrigado por todas as famílias que puderam estar presentes nesse momento. Quero pedir pelos aqueles irmãos, Senhor, que se encontram impossibilitados de vir, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, esteja, Senhor, ministrando ao seu coração, esteja falando nessa noite, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou na presença, Senhor, do pregador, aquilo que vai ser ministrado essa noite, Senhor. Eu vim com alegria, Senhor, essa noite receber a Tua palavra, receber aquilo que o Senhor quer trazer, Senhor, para as nossas vidas, os ensinamentos que o Senhor tem trazido para nós, Senhor. Te agradeço nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queria trazer um texto em Salmos 19. Esse salmo fala da excelência e da criação da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói, e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e o destila dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guarda a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve das que são ocultas, também da sabedoria guarda o teu servo. Que ele não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo nos mostra, irmãos, a excelência do Senhor. Nos revela que até a própria natureza ela se alegra todos os dias. Muitas vezes nós chegamos um pouco entristecidos, nos entristecemos com algumas coisas, achamos que certas coisas não vão dar certo. Mas eu queria trazer nessa noite aos irmãos, mediante essa palavra, que a própria natureza ela se alegra todos os dias e que essa alegria tem que estar presente também nas nossas vidas.
Quantas pessoas gostariam de estar essa noite aqui? Quantas pessoas têm passado por dificuldades? E eu queria deixar nessa noite, através dessa palavra, que não deixe para se alegrar no dia seguinte. O dia de se alegrar no Senhor é hoje. E nesse momento eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar louvando nessa noite, irmãos. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém. Fica de pé no lugar onde você está. Sem muitas palavras, só queria que você fechasse seus olhos. Vamos começar adorando ao Senhor, cantando assim, ó. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. Esse é o Senhor que dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Mais uma vez, eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. Esse é o Senhor que dizes palavras de amor e esperança ao sentir o teu dó, por tua bondade libertas meu ser, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Mais uma vez, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso, dizer que és formoso.
Aleluia. Amém, irmãos? O amor de Deus falha, irmãos? Jamais. Mesmo que o amor humano falhe, até o amor dos nossos próprios pais, eles venham a falhar, o amor de Deus nunca falhará. Porque Ele é o próprio Criador, né, das nossas vidas. Ele não tem amor, Ele é amor, né? A Bíblia fala que Ele é o amor. Ele mesmo é amor. Então vamos cantar aqui, o amor de Deus não falha, amém? Nada vai me separar, mesmo se me abalar, meu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, meu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Isso é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo, Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. se o mar, Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. teu amor, Teu amor não falha. tu fazes de tudo, Tu fazes tudo para meu bem. Tu fazes tudo até para o meu bem. tu fazes Tu fazes tudo até para o meu bem. Tu fazes tudo. Tu és o mesmo, Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Jesus, teu amor, Teu amor não falha. vai encerrar, Teu amor não falha.
Amém. Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia, irmãos. Essa canção eu até ensinei, acho que foi mês passado, não sei se todo mundo vai lembrar dela. Trouxe até um papelzinho no dia. Mas vou cantar mais uma vez exatamente para a gente começar a se habituar com ela. E ela fala numa parte assim, que ele é o pão que mata a nossa fome. Tu és o pão que mata a minha fome. Exatamente representado aqui como o corpo de Cristo, né, que foi oferecido. Então mesmo que você não se lembre da letra dessa canção, não sei se todo mundo... eu estou vendo aqui que o irmão Antônio está com um papel ali, guardou ó, na Bíblia lá, ó, coisa boa. Acho que a irmã também ali atrás guardou, coisa boa, né? Então quem tiver aí, não sei se deixaram guardado nas Bíblias, faz tempo, mas é a música que diz assim: Tu és o pão que mata minha fome, Tu és a água que mata minha sede. Eu te buscarei, te encontrarei quando te buscar de todo coração. Não sei se está aí. Está aí, irmão Antônio? Está aí? Amém. Então vamos lá. Diz assim, ó, irmão. Tu és o pão que mata minha fome, Tu és a água que mata minha sede, Tu és o pão que mata minha fome, Tu és a água, Tu és a água que mata minha sede. Eu te buscarei, te encontrarei, quando eu te buscar de todo o coração. Eu te buscarei, eu te buscarei, te encontrarei, quando eu te buscar de todo o coração. Para lembrar, irmãos, amém? Vamos mais uma vez no início. Traz o pão. Tu és o pão que mata minha fome, Tu és a água, és a água que mata minha sede. Tu és o pão, Bem fácil, irmão. mata minha fome, Tu és a água Tu és a água que mata minha sede. que mata minha sede. Eu te buscarei, Eu te buscarei, te encontrarei, quando eu te buscar de todo o coração. eu te buscarei, Eu te buscarei, te encontrarei, quando eu te buscar de todo o coração. Eu tô fome, eu tenho fome de ti, Jesus. Eu tenho fome de ti, eu tenho sede de ti, Jesus. vamos lá. Eu tenho fome de ti, Jesus. Eu tenho sede de ti. Eu tenho fome de ti, Jesus. Para encerrar nossos olhos, eu te buscarei. Eu te buscarei, te encontrarei, quando eu te buscar de todo o coração. Eu te buscarei, te encontrarei, quando eu te buscar de todo o coração, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Podem sentar.
Glória a Deus, irmãos. Agradecer ao Ministério de Louvor por esse momento. Queria que os irmãos abrissem lá em Malaquias. Capítulo 3, versículo 9. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos teus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam como havemos de voltar. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Às vezes Deus é um pouco duro na sua palavra, mas a sua palavra é correta. Muitas vezes nos esquecemos que é melhor dar do que receber. Muitas vezes nos esquecemos que é melhor ser generoso do que estar necessitado. Mas Deus é perfeito na sua palavra. E nesse momento, podemos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado, tem trazido à nossa casa, não tem faltado o nosso alimento, não tem faltado aquilo que necessitamos de verdade. Porque nem tudo que é aquilo que nós achamos que necessitamos é necessário. Mas Ele sabe e é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Queria passar para o irmão Tarô nesse momento e que os irmãos podem estar trazendo seus dízimos e suas ofertas nessa noite. Amém, irmãos? É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos e te dou o meu coração. E quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Senhor, quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor continua sendo um Deus de provisão, Deus que tem nos abençoado a cada dia, tem suprido as nossas necessidades, tem nos alcançado, tem trazido, Senhor, mantimento à nossa casa. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, aquele que tem dizimado e ofertado com alegria, aquele que tem sido generoso, Senhor, com a tua obra. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que nesse momento, Senhor, estão tristes porque não estão podendo ofertar e dizimar. Mas que o Senhor abra, Senhor, portas, abra oportunidades, abram condições, Senhor, para que essa pessoa possa cumprir, Senhor, todos os teus estatutos, aquilo que o Senhor determinou na sua palavra, Senhor. Graças, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por tudo que tem feito por nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Existe algum irmão que está nos visitando nessa noite? Existe algum visitante? Amém, irmãos. Quero passar a palavra aqui para o pastor Renê, agradecer a oportunidade, agradecer e me alegrar, Senhor, por estar essa noite na tua casa, participando dessa ceia maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.
Oi. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Alegria nós estamos reunidos mais uma vez aqui nesse domingo de Santa Ceia. Domingo passado eu não estive na igreja, estivemos viajando com a família, estivemos aquele tempo precioso, descansando. Estamos de volta, irmãos, e hoje quem viajou foi a família do pastor Joabe, né? O pastor Joabe está em Pernambuco, a irmã Núbia estará viajando amanhã para Portugal, para ficar com seu filho lá, Jonatas, e dar apoio a Benjamin, o seu netinho, tá certo? Então estejamos orando pela irmã Núbia durante esses dias, que ela possa fazer uma viagem abençoada e que possa voltar com toda segurança para a glória do nosso Deus, amém? Estou feliz de ver alguns irmãos, nosso irmão Ângelo está aqui conosco hoje, Deus abençoe a sua vida, né? Depois dessa pandemia, está aqui de forma presencial, louvado seja Deus por tudo isso, amém? Vamos compartilhar a palavra do nosso Deus, que se encontra no livro na primeira carta de João, na verdade, primeira epístola de João, no capítulo de número 3, 1 João, capítulo 3, à medida que você for encontrando, você pode se colocar de pé, para nós estarmos fazendo a leitura da palavra. Em seguida, irmãos, na pregação nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, amém? Então, capítulo 13 de 1 João, a partir do versículo de número 1, estaremos fazendo essa leitura para a glória de Deus. Preste atenção, que a leitura é uma parte preciosa do sermão. Para mim a principal é a leitura da palavra, tá certo? Porque é divinamente inspirada. Diz aqui o versículo 1: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bendito Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, nesse momento tão precioso, de domingo e de Santa Ceia. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui unidos, reunidos, em um só propósito, de ouvir a Tua voz. Fala ao Teu povo, Senhor, fala pela Tua palavra, se utiliza do Teu servo aqui, e que eu possa, ó Deus, pregar a palavra na inteireza, de verdade, Senhor, para que venhamos a ser abençoados, para que a Tua igreja seja edificada, e para que o Senhor seja glorificado.
Nós te pedimos isso, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de trabalhar um tema nessa noite, que é a nossa identidade cristã. Esse é o tema dessa noite, tá bom? A nossa identidade cristã. Quem é você? Essa é uma pergunta até filosófica. Quem é você? Quem é você? Podemos ser vistos de uma maneira, na nossa escola, no nosso trabalho, mas de outra, na nossa casa. Podemos ser vistos na igreja de uma maneira, mas na casa dos amigos, de outra. Quem é você? Será que você tem a mesma atitude quando nós estamos reunidos aqui no templo? Quando você está na sua casa? Quando você está com seus relacionamentos? Quando você está dentro do seu trabalho, na universidade, na escola? Você toma as mesmas posturas? O texto que acabamos de ler, ele mostra a nossa identidade. Ele revela, irmãos, de que lado nós estamos. E aparece um contraste entre aqueles que são filhos de Deus e filhos do diabo. Podemos vir à igreja, podemos cantar no coral, podemos pregar aos domingos, podemos evangelizar, podemos participar da Santa Ceia, e mesmo assim, não ter a verdadeira identidade de um cristão, de um verdadeiro cristão. A carta de 1 João, ela apresenta justamente esses testes. Volta e meia, João já está falando acerca desse teste, ou destes testes, para perceber se de fato aqueles que estavam ouvindo a essa mensagem eram cristãos. Logo, essa mensagem também que João deixou para nós, serve para que nós venhamos a fazer o teste, se de fato nós somos filhos de Deus, ou filhos do diabo. Se nós somos verdadeiros cristãos, ou não. Se nós somos genuínos discípulos de Jesus, ou apenas religiosos. Mas, irmãos, longe de ser uma carta negativa, a carta de 1 João apresenta um propósito extremamente positivo. E se você conferir comigo o propósito dessa carta, no capítulo de número 5, no versículo de número 13, nós vamos entender isso. Capítulo 5, versículo 13, tem um propósito para o qual João escreveu essa epístola. Ele diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ou seja, João escreve toda essa carta com esse propósito, para demonstrar aos irmãos que eles, se são filhos de Deus, eles têm a vida eterna. Então, irmãos, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós temos a esperança da vida eterna. Esse é o propósito da carta de 1 João. Mas é importante também nós percebermos que uma das provas visíveis que João apresenta aqui, pelo menos em todo o livro, nos 5 capítulos, ele apresenta uma palavra 20 vezes, e essa palavra é permanecer. Permaneçam, permanecer, 20 vezes em 5 capítulos. O que significa então permanecer? Significa descansar, significa contar com Ele, significa confiar nele, significa confiar na obra redentora, transformadora, restauradora do Senhor Jesus. Permanecer indica um relacionamento íntimo com Ele. Permanecer não significa um relacionamento artificial. Permanecer significa andar em obediência a Cristo. Então, nós temos aqui pelo menos 20 vezes em toda essa carta, essa palavra permanecer. Permaneçam.
que significa isso, irmãos. Santo Agostinho, filósofo da igreja medieval, ele traz uma palavra acerca desse texto, dizendo o seguinte: agarre-se a Cristo, pois Ele se tornou temporal por você, para que você possa tomar parte da eternidade. Agarre-se a Cristo, pois Ele se tornou temporal por você, para que você possa tomar parte da eternidade. Então confie nele, permaneça nele, vale a pena. Vale a pena se esforçar, se esmerar para andar em santidade. Vale a pena você fugir do pecado para permanecer em Cristo. Vale a pena, porque agarre-se nele, porque o Cristo, ele rasgou os céus, irmãos. Ele deixou a sua glória, ele se tornou carne, ele se tornou homem, ele viveu entre pecadores, ele se humilhou para que eu e você pudesse um dia ter a vida e a vida eterna. Não tem coisa mais essencial na vida do ser humano como essa. Portanto, o texto que nós lemos aqui, ele apresenta a nossa identidade cristã. Quem nós somos, quem nós seremos e o que nós devemos fazer aqui. Vou repetir: quem nós somos, quem nós seremos e o que nós devemos fazer aqui. É isso que o texto nos apresenta. Primeiro, quem nós somos? O versículo de número 1, ele começa com um convite. Ele diz assim: vejam. Olha o convite precioso de 1 João aqui, de João, do apóstolo João. Vejam. Vejam o quê? Que grande amor o Pai nos tem concedido. O Pai nos ama. O Pai ama seus filhos. Aí ele continua: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Amém? Se você crê na obra redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, se você creu, irmãos, e você passou pela regeneração, você é um filho de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus de duas maneiras, de duas formas. Nós somos filhos de Deus porque nós fomos gerados de novo. Houve uma regeneração. Aquilo que Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3 de João, que é necessário nascer de novo. Não tem como nós sermos filhos de Deus se nós não nascermos de novo. Eu costumo ver muitas pessoas, ao evangelizar as pessoas: ah, mas eu já sou filho de Deus desde criança, desde bebê, desde que eu nasci. Mas a Bíblia não diz isso, porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? É ser gerado novamente, é ser regenerado, é ser gerado do Espírito. Aí você se torna um filho de Deus. Mas também nós podemos nos tornar filhos do Altíssimo, filhos de Deus, quando o Pai, Ele decide nos adotar. Nós podemos ser filhos por adoção, a adoção de Deus. Deus nos adota, irmãos. Você tem ideia que é isso? Vou tentar explicar. Imagine que os pais já têm filhos biológicos. E de repente eles já têm aqueles filhos, digamos que tenham 3 filhos biológicos. E aqueles pais não estão satisfeitos ainda. E eles dizem o seguinte: vamos adotar mais um. Eles vão lá e adotam mais uma criança, mais um bebê. Não é deles, mas agora passam a ser deles. Ou seja, aqueles pais decidiram amar aquela criança. Adotaram aquela criança. Significa dizer, irmãos, que Deus decidiu nos amar, quando na verdade nós não merecíamos. Ele nos amou primeiro, e por isso é que nós o amamos. Nós somos filhos também por adoção do nosso Deus. Ele decidiu nos amar, irmãos. Ele nos adotou.
somente Jesus Cristo é de fato Filho de Deus, mas nós somos também filhos adotivos. E essa adoção, irmãos, deve ser algo tão precioso, que nós devemos anelar, olhar para isso, para essa adoção, e agradecer a Deus pelo seu grande amor com quem nos amou. Em Romanos 5,8 fala sobre isso, que Ele prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Nós éramos pecadores e Ele decidiu nos amar. Decidiu nos amar, irmãos. Ele não viu em nós a nossa disposição de amá-lo, mas quando nós o rejeitávamos, mas quando estávamos no pecado, no monturo do pecado, quando estávamos na sarjeta, quando fazíamos coisas terríveis contra a santidade de Deus, Ele decidiu derramar o seu amor para nós. Que grande amor é esse? O amor do Pai, que adota o Filho e dispõe a amar-nos. Não existe então, irmãos, nada que nós podemos fazer a mais para que Deus possa nos amar mais. E não existe também deixar de fazer menos para Ele nos amar menos. Ele nos ama de forma incondicional. Porque, como foi falado pelo irmão Tairone hoje, Deus, Ele não tem o sentimento de amor, mas Ele é o próprio amor. Ele é amor, irmãos. E Ele decidiu então nos adotar como filhos. Portanto, isso mostra quem somos. Somos filhos de Deus por adoção e por geração. Ele nos gerou de novo. Ele nos gerou de novo. Nós somos nova criatura. E à medida que somos nova criatura também, nós somos adotados pelo nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Também, irmãos, podemos perceber o seguinte. Ele diz na parte B do versículo 1. Depois disso, por essa razão, ou seja, porque nós somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Entende? Nós somos filhos de Deus. E se de fato nós somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Porque o mundo não conheceu a Deus. Isso significa dizer o que, irmãos? Significa dizer, houve até aquele ator que fez o 007, que faleceu ontem. E eu me lembro que muitas pessoas gostam de utilizar essa alegoria, essa metáfora, para identificar alguns tipos de cristão. É o tipo de cristão 007. Ou seja, que ninguém sabe que é um cristão. Está lá no trabalho, está lá na universidade, está lá na escola, mas não dá testemunho. E muitas pessoas se assustam até quando chegam numa determinada igreja e vê aquela pessoa lá. Então, será que é isso o que o texto está dizendo aqui? É o cristão 007, que se esconde e ninguém sabe quem é? Não, irmãos. Não é isso que o texto quer mostrar para nós. O texto quer dizer para nós o seguinte: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Muitas pessoas dizem que conhecem a Jesus. Dizem que conhecem a Jesus. Mas de fato conhecem? Nós olhamos para os muçulmanos e eles dizem que Jesus é um profeta. Eles têm Jesus como profeta lá no mundo muçulmano. Nós olhamos também para os ateus. Eles respeitam Jesus. Eles não creem que Jesus seja Deus, mas eles reverenciam Jesus pelos seus ensinamentos morais, assim como Confúcio, assim como Buda, assim como muitos outros aí que viveram sobre essa terra. Mas eles não têm Jesus como Deus, mas eles dizem que conhecem. Mas eles têm Jesus, não têm Jesus como Deus. Eles conhecem de fato a Jesus? Eles têm Jesus como Salvador? Eles têm Jesus como Senhor da sua vida? Não. Por isso é que eles não conhecem. O mundo não o conhece. E se o mundo não o conhece, também não vão conhecer os seus filhos. E que, portanto, vai achar muito estranho quando o mundo diz assim: se não der certo, separa. E o cristão diz: até que a morte separe. O mundo pode dizer assim: pode ir para a cama com o namorado,
o cristão vai dizer assim, verdadeiro discípulo de Jesus, diz, é necessário esperar. O mundo não vai conhecer as questões morais que o cristianismo ele coloca. Não vai conhecer. Por isso que o mundo não nos conhece como filhos de Deus. Nos acham estranhos. E deve achar mesmo. Porque se não achar nada de errado, diferente deles, irmãos, será que de fato nós somos um cristão? Será que nós somos filhos de Deus? Assim, mostra quem nós éramos, quem nós somos, versículo 1. Mas o versículo 2 mostra quem nós seremos, o que nós seremos. Primeiro, nós somos filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E segundo, mostra o que seremos. Versículo 2 de 1 João diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Mas ainda, olha aí o mas, a interjeição aqui, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, futuro. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas ainda não se manifestou. Significa dizer muito daquilo que nós estávamos estudando hoje na escola bíblica dominical, que nós somos salvos, mas que nós seremos também salvos. Significa dizer que olhar para o passado, que Cristo já nos salvou, amém? Significa dizer que também nós somos salvos hoje, porque nós andamos em santidade. E significa dizer também que nós seremos salvos, e isso é o último estágio, é a glorificação. É justamente isso que está mostrando aqui. É justamente isso que está mostrando aqui para nós. Ou seja, o estado futuro, quem nós seremos. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos regenerados. Hoje nós somos filhos adotivos do Senhor. Hoje nós vivemos em santidade, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas haverá um dia, irmãos, que nós seremos glorificados. Significa dizer que a morte não é o último estágio. A morte não é o último estágio do cristão. Meus irmãos, quando haver a morte, vai ter um intervalo, um tempo, em que nós estaremos lá, aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Ele vai rasgar esses céus, quando Ele vem buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, Moisés está aguardando, Abraão está aguardando, Davi está aguardando, Paulo está aguardando, Pedro, João estão aguardando. Nós aguardaremos também, se for o caso, a segunda vinda de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vier, irmãos, os mortos ressuscitarão, e aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão para a glória eterna. Ressuscitarão, irmãos, com o corpo glorificado, à semelhança dele. Aqueles que estão vivos serão transformados e arrebatados. E aqueles que estão vivos, vai dizer isso aqui: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Um corpo incorruptível, poderoso, um corpo celestial, um corpo imortal. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Todas as coisas irão ter passado, irmãos. Todas as coisas irão ter passado. Não haverá mais velhice. Não haverá, meus irmãos, o nosso corpo se contorcendo, as rugas chegando, o cabelo branco batendo na porta, as nossas vistas embaçando, a nossa audição indo embora. Não haverá mais o nosso corpo semelhante ao de Cristo, glorificado. Esse é o estágio. Esse é o estágio, irmãos. Sabe que existem pessoas que já estão ainda hoje congelando corpos para que um dia, quem sabe, no futuro, a tecnologia seja responsável para trazer a ressurreição da pessoa.
Então vou congelar o corpo, vou conservar ele, para que um dia, quem sabe a tecnologia futura possa trazer ele de volta. Meus irmãos, não vão conseguir. Quem dá a vida e quem tira a vida é o Senhor. E é Ele também o responsável pela nossa ressurreição. E a garantia da nossa ressurreição é porque Cristo ressuscitou primeiro. Ele ressuscitou primeiro. Então isso mostra, irmãos, quem nós seremos. Quem nós seremos. O versículo de número 2. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Lembra lá que o apóstolo Paulo, ele escreve ao 1 Coríntios. E ele diz, olha, agora nós vemos como um espelho, enigma. Mas um dia nós o veremos como Ele é. É claro que o espelho daquela época não é como o nosso espelho. O espelho daquela época era meio embaçado, irmãos. O nosso espelho hoje é bem límpido, né? Dá para ver as nossas rugas, os nossos defeitos. O espelho daquela época não. Mas Paulo estava querendo mostrar, assim como João também, que se nós vemos como enigma, como em espelho, ou seja, meio que embaçado, nós não temos uma visão perfeita, um dia haveremos de vê-lo face a face, assim como Ele é. Você tem expectativa nisso? Você cria expectativa nisso, de ver o Senhor assim como Ele é? Quando Ele mostrar para você, assim como Ele mostrou para Tomé, está aqui minhas mãos, pode tocar, está aqui minhas mãos furadas, eu fiz isso por você. Louvado seja o Senhor. Mas, entendendo, irmãos, quem nós somos no versículo 1, entendendo o que nós seremos no versículo 2, agora, o que nós devemos fazer nesse exato momento? Versículo 3 diz o seguinte: e todo o que tem essa esperança, vou repetir, e todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Então agora, nesse exato momento, eu sou filho de Deus, eu sei que eu serei glorificado, e o que é que eu devo fazer nesse exato momento? Nesse dia que se chama hoje, o versículo deixa muito claro, devemos nos purificar a si mesmo. Ou seja, o que é purificar a si mesmo? É justamente o processo de santificação. Era bem comum no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento, os judeus, os hebreus, eles fazerem banhos de purificação, para se purificarem. Nós encontramos ainda essa prática em algumas religiões, como o hinduísmo. O hinduísmo, eles fazem o banho lá no rio Ganges, para se purificar. Mas, o que João está dizendo aqui, é que nós devemos nos purificar não nas águas do rio Jordão, do rio Nilo, do rio Amazonas, mas nós devemos nos purificar pela santificação, através de uma vida de obediência a Deus. Portanto, se nós assim vivemos, nós o glorificamos. Logo, irmãos, é importante perceber que aquele que tem a visão futura, aquele que olha para o futuro, aquele que olha o que vai acontecer no futuro, isso deve transformar a sua vida presente. Nós devemos olhar para o futuro, mas observando o nosso presente, e esse presente ser transformado com aquilo que nós veremos mais à frente. O céu de glória, e todas as promessas que nós falamos ainda hoje. Portanto, não podemos viver uma vida que não agrade a Deus, visto que nós devemos nos purificar. Os versículos 6 e 9 deixa claro como e por quê. Por que nós devemos nos purificar? O versículo 6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ok? Então, significa dizer, irmãos, que aquele que é nascido de Deus, o Filho de Deus, ele não vive pecando. Não significa dizer que nós vamos deixar de pecar. O próprio João diz na sua carta o seguinte, que aquele que diz que nunca pecou, ele é mentiroso. Então, será que é uma contradição que João está querendo mostrar aqui?
Será que João se contradizeu, dizendo que aquele que não diz que não pecou está mentindo? Não é uma contradição, irmãos. O que João está querendo demonstrar é que aquele que vive pecando, ele não conheceu a Deus. Mas não significa dizer que nós não vamos deixar de pecar. Aquele que foi regenerado, aquele que foi salvo, aquele que é filho de Deus, vai ter momento que ele vai pecar. Mas ele não vai viver na prática do pecado. Não vai viver. E é isso que vai demonstrar se de fato a pessoa é de Cristo ou não. Se é filho de Deus ou filho do diabo. Ou seja, a prática contínua do pecado. Se o camarada está sempre pecando, mente e não se arrepende. Se o camarada cobiça e não se arrepende. Se o camarada está na roda dos escarnecedores e não se arrepende. Isso é um dos indícios para demonstrar que essa pessoa não foi regenerada. Ela não nasceu de novo. Ela não é filho de Deus. Ou seja, irmãos, é diferente viver pecando do que pecar. Aí muitas pessoas dizem assim: aquele que é crente, ele peca por acidente. Eu não costumo dizer como acidente. Aquele que é cristão, aquele que é crente, que é discípulo, ele peca não por acidente, mas porque ele dá vazão às concupiscências. Ele peca, irmãos, sabendo. Ele peca porque ainda está no corpo corruptível, mas dá vazão aos desejos carnais. Mas não é acidente. Não é acidente. Mas, irmãos, é importante perceber algo precioso. Que aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Ele não vive na prática do pecado. Sabe por quê? Sabe por que ele não vive na prática do pecado? Versículo 5. Versículo 5 diz: e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Por que, na verdade, nós não vivemos na prática do pecado? Porque Jesus, ele se manifestou justamente para isso, para tirar os pecados, ou seja, o poder do pecado. O poder que o pecado tinha, que nos aprisionava, que nos fazia escravo do pecado. Então Jesus Cristo veio para libertar. Jesus Cristo nos libertou do império das trevas. Ele nos regenera, irmãos, mas ele faz esse rompimento, ele tira o poder do pecado que habitava sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque nele não existe pecado. Ele é perfeito, ele é puro, ele é santo, e ele demonstra para cada um de nós justamente o caminho que nós devemos seguir para que o nome dele seja cada vez mais glorificado. Ou seja, irmãos, porque a resposta está aqui. Jesus Cristo tirou justamente esse poder do pecado. Então o poder do pecado não está sobre nós. E se o poder do pecado não está sobre nós, nós podemos, através da ajuda do nosso auxiliador, o Espírito Santo de Deus, decidir: eu não vou pecar. Agora, antes, quando éramos apenas criaturas, quando nós não éramos regenerados, o poder do pecado estava sobre as nossas vidas, e vinha a tentação e nós caíamos. Mas agora, enquanto cristão, a tentação vem, mas você pode dizer: não vou cair. Porque muitas vezes nós temos caído e cedido à tentação? Porque muitas vezes nós estamos, irmãos, frágeis espiritualmente. Nós não estamos utilizando os meios de graça, da oração, da leitura, de escutar as Escrituras Sagradas. Nós não estamos cuidando daquele bem mais precioso que nós podemos ter, a nossa vida espiritual. Hoje pela manhã eu falava sobre isso, que nós cuidamos de tantas coisas. Nós cuidamos da nossa casa, nós cuidamos da nossa roupa que vestimos, nós cuidamos do nosso corpo quando nós vamos malhar, nós cuidamos de tantas coisas, mas nós esquecemos de cuidar daquilo que é mais precioso, a nossa vida espiritual. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado para não viver uma vida que não glorifica ao Senhor e na prática do pecado, e isso vai demonstrar se de fato nós somos cristãos ou não. O versículo 7 e o versículo 10
fala sobre o que nós devemos fazer também agora. Primeiro, versículo 3, purificar a si mesmo. Segundo, não viver pecando. E terceiro, praticando a justiça. Versículo 7, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 10, parte A. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Quem foi regenerado é justo e pratica a justiça. Pratica a justiça. Quem não foi regenerado, ele nunca vai praticar a justiça. Não significa dizer que nós somos, meus irmãos, e aí entra uma doutrina chamada de justificação. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas nós somos salvos pelos méritos daquele que nos amou primeiro, Cristo. Significa dizer, irmãos, que não havia justiça em nós, mas Jesus Cristo, o justo, Ele, pela sua justiça, morreu pelos nossos pecados para nos tornar justos. E uma vez Ele nos tornando justos, nós devemos andar em justiça. Significa dizer, irmãos, que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, o discípulo do Senhor, filho de Deus, ele é um bom marido, ele é uma boa esposa, ele é um bom pagador, ele é um bom patrão, ele é um bom empregado, ele dá testemunho aonde ele estiver, irmãos. Ele é uma pessoa cheia de misericórdia, ele pratica as obras de justiça, e isso demonstra que ele é filho de Deus. Ainda podemos perceber uma outra característica do que nós podemos fazer, devemos fazer agora. O versículo 10, a parte final, diz assim: e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O que nós devemos fazer agora? Não viver na prática do pecado, se purificando, andando em justiça, mas também amando o seu irmão. Esse é o termômetro, esse é o barômetro, esse é o identificador do distintivo, a marca distintiva do verdadeiro cristão, o amor. O amor. Se nós não praticamos esse amor, nós não podemos dizer que somos verdadeiros cristãos genuínos. A marca cristã é o amor. Portanto, o que o texto está dizendo para nós é: mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E se nós continuássemos lendo o versículo 11, ele continua falando sobre o amor, quando ele diz: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Você tem amado? Você tem amado uns aos outros? Nós temos visto nos últimos dias manifestações de ódio. Vimos isso no Chile, onde igrejas foram incendiadas. Vimos isso também na França, onde um padre, alguém atirou nele quando ele estava saindo da igreja. Manifestações de ódio de pessoas que têm uma simpatia ideológica política, assim como também pessoas que têm uma referência religiosa, como o mundo muçulmano, o radicalismo muçulmano, como está muito forte na França atualmente. E muitas vezes nós temos visto também, não só entre muçulmanos, não só entre ideologias políticas, nós temos infelizmente visto entre cristãos o ódio. Não ódio para aquilo que na verdade deveria odiar, que é o pecado, mas o ódio do outro. O ódio do outro. E isso tem demonstrado que, na verdade, muitos daqueles que estão nos arraiais evangélicos, nos nossos templos, eles nunca foram regenerados, eles nunca nasceram de novo. Eles nunca podem ser chamados filhos de Deus, porque são filhos do diabo. Não tem meio termo, irmãos. Não tem em cima do muro. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Conta-se uma
até uma piada, né? De que alguém estava nessa dúvida se ficar do lado de Deus ou ficar do lado do diabo. Tinha um muro separando. E de repente ele estava em cima do muro. Não sabia se ficava do lado de Deus, da parte de Deus, ou do lado do diabo. E de repente o diabo estava rindo. E ele achou estranho e disse: por que você está rindo? E o diabo respondeu: porque esse muro é meu. Não tem como ficar em cima do muro, irmãos. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou somos filhos do Senhor, ou nós somos filhos do diabo. E infelizmente, aquilo que nós temos visto como um boom, um crescimento do número de evangélicos no Brasil, isso não tem demonstrado diferença na nossa sociedade. Por quê? Porque mais de 50 milhões de evangélicos não fazem a diferença no Brasil? Porque a maioria destes não são filhos de Deus. E isso não é julgamento do pastor. Isso é julgamento pelas Escrituras Sagradas. É o que as Escrituras estão dizendo para nós nessa noite, irmãos. Porque aquele que é filho de Deus tem as suas características, se purifica, ou seja, anda em santidade. Ou seja, não vive pecando, não vive na prática do pecado. Se nós estamos costumeiramente pecando e nós não estamos nos arrependendo, a gente tem que olhar para nós e dizer: Senhor, me salva. Eu não sou crente. Se nós estamos caminhando sempre no pecado, irmãos, está faltando muita coisa em nós. Está faltando a salvação. Está faltando Jesus Cristo nos alcançar e fazer morada em nosso coração, como essa canção tão maravilhosa que nós cantamos aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, mas também ela é espada que penetra no mais profundo do nosso íntimo coração. E portanto, nessa noite, eu não posso te avaliar, mas você pode se avaliar. Portanto, nessa noite, o convite que nós fazemos ao escutarmos uma palavra como essa é fazer o termômetro e perceber: Senhor, se eu estou vivendo na prática do pecado, não estou me arrependendo, eu não sou teu filho. Eu não sou teu filho. Muitos e muitos e milhares e milhões estão enganados ou se enganando e tentando enganar os outros, vivendo uma vida aparente, demonstrando externamente que não veste determinados tipos de roupa, que não fuma, que não bebe, que não fala palavrão, externamente aparentando para muitas pessoas que aquela pessoa é correta, aquela pessoa é cristã, mas nunca se arrependeu verdadeiramente, nunca foi transformada a sua vida. Jesus nunca foi o seu Senhor. Ele é dono de si, Ele vai para onde quer, Ele faz o que bem entende. Mas, meus irmãos, o que João está escrevendo aqui para as igrejas que estavam na região de Éfeso, onde provavelmente ele escreveu essa carta, na região de Éfeso, escrevendo para igrejas que estavam por ali, igrejas passando por algumas dificuldades, em meio a perseguições, mas João está mostrando claramente, entre aqueles, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, aqueles que pertencem ao reino de Deus e aqueles que pertencem ao reino de Satanás. De que lado você está? Qual é a sua identidade? Deixa eu te dizer uma coisa: se você for, na verdade, filho de Deus, todas essas promessas que nós falamos aqui, vai ser realidade, vai se concretizar, vai se concretizar. Você tem certeza que é filho de Deus? Você tem certeza que é filho do Senhor? Então, quando nós temos essa certeza, irmãos, essas promessas que nós vimos aqui, que está presente no versículo de número 2, vai ser uma realidade na minha e na tua vida. Mas se nós não temos essa certeza ainda, se nós não temos essa certeza, é noite de perceber e clamar para que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos salve pela sua graça
e grande misericórdia. Portanto, meus irmãos, nós não podemos viver uma vida distante daquilo que a palavra nos diz, porque nós devemos viver em obediência à palavra, e assim, de fato, ser um verdadeiro cristão. Termino lendo o versículo de número 8, quando ele, reforçando, diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado, ou seja, que vive na prática do pecado, é filho do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Mas Jesus Cristo, e essa promessa, ele veio, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás sobre as nossas vidas, irmãos. E quando nós percebemos isso, a nossa dinâmica de vida, de cotidiano, deve ser diferente. Se nós recebemos essa destruição das obras de Satanás pela obra regeneradora e salvadora de Jesus Cristo, isso deve moldar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de andar. Deve ser totalmente diferente. A nossa forma, irmãos, de exaltar o Senhor, de glorificar a Ele, porque muitos estão cabisbaixos, porque muitos não adoram ao Senhor, porque não encontraram, muitas vezes, o descanso, o alívio naquele que é poderoso. Portanto, nessa noite, a identidade do verdadeiro cristão passa por ele ser filho de Deus, por ele estar caminhando em santidade, por ele visualizar a glória, a glorificação, e nesse instante viver uma vida de purificação, uma vida que foge do pecado, uma vida que ama e que é amado por Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos exorta muitas vezes a refletir sobre a nossa própria condição. Ó Deus, e faz com que nós venhamos a enxergar se de fato nós somos filhos Teus ou não. Mas nessa noite, Senhor, a exortação pela Tua palavra é para fortalecer, Senhor, aqueles que na verdade estão abatidos, animar aqueles que estão desanimados. Ó Deus, trazer a esperança de promessas para os verdadeiros filhos de Deus e exortar aqueles que não são, mas que porventura ainda nessa noite o Senhor pode salvar, pela Tua graça e manifestação da Tua misericórdia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor pode nessa noite derramar de uma graça maravilhosa, especial, e assim, Senhor, salvar aquele que está perdido. O Senhor é aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e por essa obra tão grandiosa, purificando os nossos pecados, nos limpando, destruindo as obras de Satanás, nos fazendo viver de novo, nos regenerando, nos fazendo filhos do Altíssimo, nosso Deus, fazendo com que nós venhamos a ser agora, ó Deus, ser desfrutantes desse tão grande amor, que na verdade nos amou quando nós não merecíamos, ó Deus, porque nós éramos pecadores e fazíamos continuamente, ó Deus, obras más. Mas na expectativa, Senhor, de perceber os filhos do Senhor que se encontram aqui nessa noite, os filhos de Deus que têm as promessas de vida eterna, que têm as promessas, Senhor, de ressurreição, que têm as promessas, ó Deus, da glória celestial. E todas essas promessas que mudam o nosso interior, mudam a nossa vida, mudam as nossas prioridades, mudam os nossos desejos, mudam os nossos focos, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado pelas certezas que a Tua palavra nos traz. Portanto, Senhor, faz com que nós venhamos a viver em santidade a cada dia, e não dando vazão à carne, mas alimentando o Espírito. Ó Deus, faz com que nós venhamos a fugir do pecado cada vez mais, aquele que tenazmente nos assedia, mas que nós, pela ajuda do Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, o Paráclitos de Deus, o nosso advogado, Ele pode estar ao nosso lado,
para nos defender, para nos momentos mais difíceis da nossa trajetória. Ó Deus, fazer com que nós venhamos assim, fazer a fuga, fugir do pecado. Portanto, Senhor, vai valer vai valer a pena tudo que nós fizermos, Senhor, que de fato glorifica o Teu santo nome. A renúncia, Senhor, que muitas vezes dos desejos carnais, que podem até trazer benefícios temporários, que podem trazer, Senhor, circunstâncias no nosso cotidiano, mas que não vai trazer benefício eterno, celestial. Portanto, Senhor, sê conosco e nos abençoa e faz com que nós venhamos a resplandecer a luz do Evangelho, aonde nossa planta, nosso pé pisar, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra seja aplicada no coração dos irmãos, a nossa identidade como cristão. Amém? Vamos participar agora do momento precioso também, da ceia do Senhor. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Gostaria de convidar os diáconos, a Ardima, diácono Antônio. Para estar presente conosco aqui. Louvado seja o Senhor. Você está feliz nessa noite? Você está feliz nessa noite? Se alegre no Senhor. Alegre-se em Jesus Cristo. Alegre-se naquilo que Ele fez por cada um de nós. Alegre-se. Alegre-se nele. Amém? Vamos estar orando pelos elementos. Pai, graças te damos, louvamos por esse momento precioso da ceia, e apresentamos a Ti, Senhor, nesse instante, ó Deus, como promessa, como aquilo também que foi, ó Deus, feito no passado, e que será feito no futuro glorioso. Nós apresentamos esses elementos, ó Deus, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, esse vinho, ó Deus, esse suco de uva que representa o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. Ó Pai, que possamos participar desse momento e venhamos a refletir como a Tua palavra nos diz, examinar a si mesmo e depois comer do pão e beber do vinho, beber do cálice. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa noite você tem a oportunidade de participar, você que é batizado, você que faz parte da nossa comunidade ou de outra comunidade de fé, está em comunhão, está em paz, você pode participar de forma que possa se alegrar conosco, participando do pão, participando do vinho, em nome de Jesus, amém? Diácono Ardima, tem um palitinho aí que você pode pegar até com um palitinho, tá certo? E de certa maneira ficar bem mais higiênico, amém? Os irmãos podem distribuir. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos.
A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, falando acerca da ceia, ele relembra os princípios da ceia do Senhor. E ele fala no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entrego, o que também lhes entreguei. Significa dizer, irmãos, que o que Paulo estava fazendo naquele momento, a igreja aos Coríntios, era na verdade algo que já era praticado pela igreja. Foi algo que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, e seus discípulos passaram de geração em geração, e está presente aqui conosco no ano de 2020. Isso é algo que está presente em toda a tradição cristã. E ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, com um pão como esse, irmãos, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, irmãos, participamos da ceia do Senhor como memorial, aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, aquela cruz do Calvário, aquele sangue precioso, o seu corpo imolado. Fazemos isso em memória dele. Amém? Podemos nessa noite participarmos todos juntos em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, irmãos, esse cálice é o cálice da nova aliança. A aliança não feita por sangue de animais, de bodes, de ovelhas, mas a aliança feita no sangue precioso de Jesus Cristo, derramado uma única vez para a remissão dos pecados, para todo sempre. Portanto, não existe mais sacrifícios, mas existe um único sacrifício de Jesus Cristo. E esse sangue precioso que foi derramado, simbolizado aqui nesse suco de uva, nesse vinho, representa a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Aliança não das obras, mas aliança da graça, manifestada no Filho de Deus, que veio à terra, se fez homem, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e um dia retornará para buscar sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, para vivermos, irmãos, para todo e todo sempre, as promessas da glória celestial. Portanto, possamos beber do cálice nessa noite, em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor. Espírito de Deus está operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e os feridos e almas são curados. Ele pode fazer isso. Os cativos oprimidos Nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo. os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Louvado seja o Senhor. mais uma vez o Espírito. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, mostrando sua graça e os feridos e almas são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito, Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, você crê? Está sobre a sua igreja, está sobre o seu povo, irmãos. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar por um instante. Estaremos já finalizando nosso culto. Antes estaremos trazendo os informativos, tá certo? Em seguida estaremos orando, finalizando nosso momento, nosso domingo, nosso primeiro domingo de novembro, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós teremos a nossa confraternização e também batismo no dia 5 de dezembro. Então, se você não deu nome ainda, a nossa irmã Valdenice, tá certo?
procura a irmã Valdenice, tá aqui, dá um tchauzinho aí, irmã Valdenice, tá certo? Dê seu nome para que você possa participar desse momento tão precioso. Nós estaremos reunidos ali na parte da manhã, né, no Bezerras Clube. Pela manhã fazemos a parte do batismo cerimonial e depois nós teremos o nosso momento de confraternização. Vai ter muita coisa interessante para nós lá. Sem dúvida nenhuma vai ser um momento precioso. Então participe, se envolva, dê o seu nome para que nós venhamos a estar juntos no dia 5 de dezembro, se Deus assim permitir. Amém? Próxima terça-feira nós teremos nosso culto de oração, né? Amanhã vocês aproveitem o feriado, né? Descansem um pouquinho. Na terça-feira nós estaremos aqui orando, estaremos aqui buscando a presença de Deus por intermédio da oração. Vai ser um momento muito precioso, né? Onde podemos estar desfrutando da ministração da palavra de Deus. Nosso irmão Gabriel vai estar trazendo a mensagem, né? Aí Gabriel vai ser convidado da Igreja Presbiteriana Monte Santo, estará ministrando a palavra terça-feira. Domingo, pela manhã nós teremos a escola bíblica dominical presencial já, irmãos. Hoje pela manhã nós tivemos, quem esteve na escola dominical aqui? Levanta a mão aí, olha aí. Foi bênção? Amém. Então nós já tivemos a escola bíblica dominical pela manhã, já tivemos a sala das crianças, ficamos aqui, as crianças ficaram aqui embaixo no templo e os adultos subiram, né? Nós não tivemos a sala dos jovens hoje, mas no próximo domingo nós já teremos também a sala dos jovens, tá certo? Então os jovens que estavam com os adultos, com os mais velhos, né, com nós, vão sair da nossa sala e vão para a sala dos mais jovens, né? Estarão sendo ministrados também pelo professor Tairone. Então, sala dos jovens com o nosso irmão Tairone, tá certo? Então domingo que vem, escola bíblica dominical, 9h30 da manhã. Domingo à noite nós teremos o culto da família. Quem estará ministrando aqui vai ser o presbítero Itiel, da Igreja Presbiteriana, tá certo, do Brasil, da Central. Homem que prega bastante nessa área de família. E vai ser uma bênção poder recebê-lo aqui para ministrar os nossos corações, tá certo? Então, venha domingo para o culto da família. O presbítero Itiel estará ministrando aos nossos corações. Amém? E aí no terceiro domingo, o culto de missões, estaremos recebendo o pastor Rony. Terceiro domingo, o pastor Rony da Igreja do Brasil para Cristo, do presidente Médici, tá certo? Então a gente vai dando as informações mais para frente para os irmãos estarem relembrando. Amém? Vamos colocar de pé, estar orando, buscando a presença de Deus, em nome de Jesus. Estaremos orando pelo Janielson, esposo de Janiele, né? Minha cunhada. Estaremos orando por ele, pelo seu diagnóstico, sua enfermidade. Estaremos apresentando a Deus, o Deus que é todo poderoso. Amém? Queremos mandar também a presença da irmã Núbia, né, que está nos assistindo. Deus abençoe. O pastor Joabe, a irmã Zefinha também, que Deus abençoe, está aqui também nos comentários da nossa live. Os demais irmãos que também nos assistem, que porventura não podem comentar por alguma situação, às vezes assistem na TV e não podem comentar, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Mais algum pedido de oração nessa noite? Estamos intercedendo, buscando a presença do nosso Deus Altíssimo. Amém? Vamos orar então. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado Senhor seja o teu nome. Grandioso tu és, cheio de graça, de misericórdia, de amor, que foi derramado, como nós vimos, Senhor, e relembramos na participação desse momento precioso da ceia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nesse instante nós queremos interceder, queremos apresentar a vida dos nossos amados irmãos aqui na nossa comunidade, a Igreja do Brasil para Cristo em São José da Mata, os demais irmãos que nos visitam, aqueles que nos assistem, por esta comunidade aqui, o distrito de São José da Mata. Senhor, abençoe, derrama da tua graça, da tua misericórdia, fortalece, faz com que nós venhamos a ter mais fé, força, confiança, que a nossa mente esteja sendo levada cativa sempre à tua palavra,
Ó Deus, precisamos de Ti, Senhor, para acordar, para nos levantar, para trabalhar. Precisamos de Ti para ter o pão na nossa mesa. Precisamos de Ti em todo, em qualquer momento, Senhor. Então não deixa que essa percepção de que nós somos dependentes, totalmente dependentes de Ti, caia por terra, Senhor. Não deixa. Traz à memória sempre essa visão de que o Senhor é que está no controle das nossas vidas, da nossa trajetória, da nossa história, e que nós dependemos inteiramente da Tua graça. Assim, Senhor, portanto, queremos apresentar, ó Deus, a vida do nosso irmão Janielson nesse instante. Ó Deus, Pai querido, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és não somente aquele que é Criador, mas é o Deus sustentador de todas as coisas. Portanto, Senhor, Tu sustenta as nossas vidas e em Ti nós estamos seguros. E assim como aquela galinha que põe os seus pintinhos debaixo das asas, o Senhor também nos coloca debaixo, Senhor, das Tuas asas. E em Ti nós estamos seguros. Senhor, Tu nos coloca nas Tuas mãos, que são poderosas, para que a gente possa descansar. Portanto, eu Te peço, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, faz um milagre. Deus, traz cura em nome de Jesus. Tu és aquele que curou no passado, Tu és aquele que ainda continua a operar. Portanto, Senhor, vai agindo nesse instante, aonde Ele estiver. Vem, ó Deus, com Teu bálsamo curador. Vem derramando, Senhor, segundo a Tua misericórdia e graça, porque nós confiamos em Ti. Ouve o Teu povo, ouve o clamor da Tua igreja, ouve o clamor dos Teus filhos, Senhor, nessa noite. E vai ali naquela circunstância adversa, e vai ali, Senhor, naquele tumor, ó Deus, em nome de Jesus, retira, diminui, acaba, Pai, para o louvor da Tua glória. Independente do tamanho, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Independente do tamanho, Senhor, Tu és aquele que dá a vida, Tu és aquele que tira a vida, e nós confiamos em Ti inteiramente nessa noite, Senhor. Faz isso não para a nós mesmos, mas faz isso, Senhor, sobretudo para a Tua glória, porque Tu és o Deus cheio de glória, maravilhoso, excelso, poderoso. Tu és o médico dos médicos, e em Ti nós podemos confiar, descansar, ó Deus, e em Ti nós podemos relaxar, e em Ti, Senhor, nós podemos estar seguros. Ó Deus, fortalece a irmã Janiele, ó Deus, agora que está grávida, ó Deus, do segundo filho. Fortalece a Tua serva, ó Deus, em nome de Jesus. Sê com ela, dá sabedoria, dá discernimento, dá força, Pai. Abençoa a família, toda a família, Senhor, para que nós possamos juntos, como família do Senhor, passarmos esses desertos, mas na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor nos ouve, e é na certeza que o Senhor ouve a nossa oração, podemos descansar em Ti. Obrigado, Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares, ó Deus, e nos traz uma semana de bênção, de paz, de vitória em Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, que nos adotou, que nos regenerou, que a comunhão, as doces divinas consolações do Espírito Santo, que está sempre conosco, nos dias difíceis, mas nos dias bons, estejam com todo o Teu povo aqui em São José da Mata, e todos os Teus filhos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe, meus amados irmãos, uma semana de paz, de bênção, de vitória. Você pode ir lá no final utilizar o álcool em gel, a higienização, o álcool 70 também tem na parede. Você pode também fazer a sua higienização pessoal, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados, os cativos oprimidos e libertados.
os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito